porque essa semana a gente vai aumentar a nossa dedicação às coisas de Deus, a gente vai consagrar mais a Deus, porque a gente está chegando, domingo que vem é o dia da entrega do projeto no altar. Então a gente precisa, essa semana, exercitar mais a nossa fé, consagrar mais a nossa vida a Deus, buscar mais de Deus. Então eu vou falar com você sobre uma coisa muito especial. Juízes capítulo 6, eu vou ler com você versículos para resumir a história. É a história de Gideão. Quero falar um pouco sobre a história de Gideão. Vocês estão comigo aqui? Ó, Juízes 6, versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, quantos anos? Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Olha para mim aqui, por favor, porque eu preciso te dar o contexto. E tem algumas coisas aqui de destaque, que são muito importantes. O livro de Juízes, quando você lê Juízes, você vê que é muito parecido com a nossa vida. No sentido de, os juízes eram homens e mulheres levantados por Deus para trazer conserto. As pessoas faziam tudo errado, Deus ia lá e levantava um juiz para consertar o negócio. Aí, era mais ou menos assim, o povo pecava contra Deus, sofria por isso, ok? E aí, o povo precisava de alguém para trazer eles de volta para Deus. Aí eles ficavam um tempo com Deus, depois desviava tudo de novo, e ficava indo e voltando. Parece com a vida de muitos de nós, né? A gente ama a Deus, da boca para fora, a gente serve a Deus, e aí passa um tempo, a gente fica frio, não é verdade? A gente fica frio, a gente ama a Deus, e depois desvia. Quantos de nós já desviamos, né, da palavra de Deus? E aí o povo buscava a Deus, parava, e Deus ia lá e levantava um juiz para consertar. E aí o texto está aqui dizendo, repare que o texto começa com a expressão de novo. De novo, o povo fez o que Deus reprova, de novo, ou seja, eles já tinham feito errado, e agora estavam fazendo de novo errado. Sabe aqueles meninos que você fala com ele, não faz isso, e ele de novo faz? Já viu esses meninos assim? Você já teve experiência com um menino assim? Seu filho já foi assim? Você fala, meu menino, não mexe nesse negócio não. Aí ele fica olhando para você, aí vai lá e mexe. Aí você coloca ele de castigo, aí você fala com ele, não mexe, ele de novo mexe. Não é assim? Era assim que era o comportamento do povo de Deus, e é assim que é o nosso comportamento, muitas vezes, de ano em ano, a gente tem que dar uma alinhada, porque de novo a gente faz tudo errado. Então a expressão de novo aqui não é por acaso, é porque o povo era inconstante, como nós somos. E aí repare, a Bíblia está dizendo que eles fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, guarde esse tempo, 7 anos, quem é ele? O Senhor os entregou na mão dos midianitas. Então o povo fez tudo errado, e Deus, Ele permitiu que aquele povo sofresse na mão dos inimigos. O texto aqui é muito claro, que foi o Senhor que fez o povo sofrer, para que o povo voltasse para Ele. Irmão, tem muito sofrimento na nossa vida que é Deus que permite que a gente passe por ele, porque esse sofrimento na verdade é uma escola de vida para a gente se voltar para Deus. Então tem hora que acontece alguns problemas com a gente, que é o próprio Deus agindo. Escute isso aqui, ó. Hebreus 12:6 diz que Deus corrige todos quantos Ele ama. Está passando por um processo de dificuldade, por um sofrimento na vida, tem grande chance de ser correção de Deus. E se é correção de Deus, a boa notícia é que Deus te ama. Deus te ama. Deus me ama. E por isso faz a gente às vezes passar por situações que nós não gostaríamos de passar. Agora guarde essa chave. O povo estava sofrendo, Deus estava conduzindo aquele povo, porque na verdade Deus queria o coração deles. Deus quer, no final das contas, o nosso coração. Agora, versículo 6. Por
causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então repare, eles ficavam sofrendo. Quando o negócio estava feio, não tinha mais jeito, o que eles fizeram? Buscaram a Deus. Normalmente o sofrimento faz a gente ficar mais perto de Deus, sim ou não? Normalmente as disciplinas que Deus aplica em nós faz a gente amar mais a Deus. Irmão, isso que você está passando nada mais é do que Deus querendo que você clame Ele, que você busque Ele. Isso faz parte de um processo de Deus na nossa vida. Eles estavam sofrendo, e aí eles começaram a clamar a Deus. O segredo está em a gente entender que os sofrimentos da vida devem nos levar para um patamar maior, para uma proximidade maior com Deus. Esse sofrimento está te aproximando de Deus? Vou te perguntar de novo, esse sofrimento está te aproximando de Deus? Então continue caminhando, continue clamando, porque Deus vai levantar pessoas para te livrar dele. Agora escute, o povo começou a clamar, porque agora eles estavam sofrendo muito, eles custaram para clamar, ficaram 1 ano sofrendo, e nada, ficaram 2 anos sofrendo, 3 anos, 4 anos, 5 anos sofrendo, 6 anos sofrendo, e continuaram fazendo tudo errado. No 7º ano eles resolveram clamar, eles demoraram um pouquinho, né? A gente às vezes demora também a entender que Deus está fazendo, Deus está chamando a gente para perto. E quando eles perceberam que era Deus chamando para perto, eles clamaram. Agora, olha o versículo 12, eu estou lendo aqui versículos chave para a gente entender o texto. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Agora ouça, olha para mim aqui. Veja o contexto, era o povo sofrendo, uma nação sofrendo. Deus manda um anjo do céu para falar com um homem. Muita gente estava sofrendo e Deus falou com Gideão, um homem. Muita gente estava clamando, mas Deus resolve levantar quantos homens? Quantas pessoas que Deus levantou? Uma pessoa. Repare, o sofrimento de muitos fez Deus se mover para levantar uma pessoa. Repare na mensagem que Deus está dando. Por mais que o sofrimento seja de muitos, Deus não precisa de muitos para mudar a história. Deus só precisa de um coração. Você não pegou a chave não? Vou te explicar. Sua família pode estar sofrendo, seu bairro pode estar sofrendo, sua célula pode estar sofrendo, as pessoas ao seu redor podem estar precisando de Deus, mas Deus só precisa de uma pessoa. Deus só precisa de um coração quebrantado. Deus só precisa de uma pessoa que está disposta a servi-lo. E com uma pessoa Deus faz um milagre e o projeto dele se tornar realidade. Bate no peito e diga: essa pessoa sou eu. Se você pegar essa palavra, você sai daqui hoje com uma missão de transformar muitas e muitas vidas, porque o Deus de Gideão também é o nosso Deus. Ele não precisa de muito não. Tem gente que acha que Deus precisa de muito. Não, Deus só precisa de um. Deus só precisa do Vitor lá, Deus só precisa da irmã Sônia, Deus só precisa da Rayane, Deus só precisa do Enerson, Deus só precisa do Davi, Deus só precisa do Cássio, Deus só precisa da Nicole, Deus só precisa do Caio. Deus precisa de um coração. E se Ele achar um coração aqui hoje, Ele vai fazer algo extraordinário na vida de muitos. Uma nação clamando e Deus manda o anjo para falar com um. Olha que coisa doida, que coisa maravilhosa. Deus vai levantar Gideões aqui nessa noite para ser agentes de transformação, para trazer prosperidade para a família, para trazer paz para ambientes, para trazer alegria para pessoas, para trazer cura, para trazer salvação, para trazer esperança. Deus só quer um aqui nessa noite. Tem Gideão aqui? Tem Gideão? Agora, pula lá para mim, no versículo 18.
Teve uma conversa entre Deus e Gideão, né? O anjo aí é com letra maiúscula, que significa o próprio Jesus. Teve uma conversa que Gideão não se sentia forte. Aí Deus falava, vai porque você é forte. Aí Gideão falava, eu tenho certeza? Aí depois dessa conversa, que eu não vou ter tempo de falar sobre ela, versículo 18, Gideão fala para Deus. Quem falou para Deus? Gideão. Olha o que Gideão falou para Deus: peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Olha para mim aqui, ó. Era um hábito na época, o juiz que era chamado por Deus, ele consagrava uma oferta. Aí depois da conversa entre Deus e Gideão, Gideão falou, ó, fica aqui, Senhor, fica aqui que eu vou ali buscar a minha oferta. Eu vou buscar a minha oferta e eu já volto. Fica aqui, tá bom, Senhor? E aí o Senhor falou, beleza, pode ir lá. O anjo ficou esperando, Gideão foi, Gideão buscou a oferta dele, e Gideão coloca a oferta dele no altar. E o anjo, com letra maiúscula, que é o próprio Jesus, recebeu a oferta de Gideão. A oferta era de quem? De quem que era a oferta? O texto está aqui dizendo, não é fake news não. Gideão diz para Deus, eu vou buscar a minha oferta. A minha oferta. E Deus recebeu a oferta. Aí passou o tempo. Olha o versículo 25. Versículo 25. Olha isso aqui, que isso aqui é forte, hein? Isso aqui pode mudar a sua vida. Naquela mesma noite. Qual noite, gente? A mesma noite do dia que Gideão deu a sua oferta. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo boi do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Depois façam um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo boi em holocausto com a madeira de poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Olha aqui para mim, gente. Lembra do versículo que nós lemos o primeiro? Quantos anos que durou o sofrimento do povo? Quem lembra? Quantos anos? Agora, olha o versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de quantos anos? 7. Vou te passar aqui uma revelação que Deus me deu. Escuta, o povo de Deus naquela época se desviou dos caminhos de Deus e começaram a servir um outro Deus chamado Baal. E aí olha o que era a orientação do povo de Deus em relação a Baal. O povo que tinha deixado Deus. Eles pegavam um boi, um novilhozinho, e eles engordavam o boi durante 7 anos. E nos 7 anos, eles sacrificariam no final desse período o boi para Baal. E o pai de Gideão era o chefe disso. O pai de Gideão era o cara que estava alimentando o boi. Ele ficou 7 anos dando comida para o boi. Para quê? Para sacrificar o boi a Baal. E agora Deus aparece para Gideão e falou: meu filho, você me deu sua oferta, eu até recebi. Agora eu não quero uma oferta sua não. Eu quero uma oferta que eu estou te pedindo. E eu quero mais do que isso. Eu quero é o coração da nação inteira. Porque o seu pai está fazendo lá preparando um sacrifício para um Deus diferente, para um Deus que não sou eu. E eu quero o meu povo me buscando de novo. O que o seu pai está preparando nem é seu. Você nem tem a oferta, mas você vai lá e você vai matar esse boi para mim. Porque enquanto esse povo ficar idolatrando Baal, eu não vou agir. Vocês vão continuar na mão dos inimigos. Mas quando vocês entregarem para mim
Quando você, Gideão, entregar para mim a oferta, que é a oferta da sua casa, para mudar a história da sua nação, eu vou entrar e eu vou te livrar. Primeiro Gideão entrega uma oferta que era dele. Deus aceita, mas Deus fala: eu quero uma oferta que é uma oferta para a nação. E na verdade, vocês estão todos com o coração em Baal. Agora, eu quero que o coração de vocês esteja em mim. Quando Deus falou para Gideão dar o segundo boi, Deus estava dizendo: eu quero uma atitude revolucionária de entrega. Eu quero uma atitude de entrega que vai mudar a história da nação inteira. Eu quero o coração das pessoas. As pessoas estão preparando um dia para sacrificarem a Baal, mas chega, eu sou o Deus dessa nação. Não é o Baal que manda aqui. Deus estava dizendo: quem manda aqui sou eu. Então entrega aquilo que você não tem, que está lá na casa do seu pai. Mas Senhor, é do meu pai, eu estou com medo. Faça isso com coração, porque o dia que você entregar aquilo que está preparado para Baal, o dia que você entregar para mim, os midianitas, que são os inimigos que estão matando vocês, vão todos cair por terra pelo meu poder. Agora eu te entrego a revelação para a gente orar. Entregar o segundo boi significa uma conduta diferente de entrega para Deus de tudo na nossa vida. A gente tem mania de entregar para Deus aquilo que a gente quer, né? A gente entrega para Deus 1 horinha por semana no culto. A gente entrega para Deus um tempinho quando sobra para orar. A gente entrega para Deus um tempinho na célula. E a gente já gastou o tempo todo com o trabalho, com os nossos afazeres, com lazer. Quando sobra, a gente faz uma célula. A gente entrega para Deus a oferta mensalmente, aquilo que sobra, a gente dá para Deus. A gente entrega às vezes um dinheiro no altar, o nosso dízimo. E mesmo assim, às vezes não é a primícia, não, é quando sobra. Quando alguém pede para a gente fazer um jejum, a gente até jejua, mas só se alguém pedir, porque do coração mesmo a gente não faz. A gente entrega para Deus sempre aquilo que nós queremos entregar. Mas Deus está dizendo: eu quero o seu segundo boi, eu quero a sua vida inteira para mim, eu quero o seu coração inteiro para mim. E aquilo que você às vezes divide entre mim e outras coisas, eu quero que as outras coisas agora sejam entregues para mim. Você terá sobre a sua vida livramento, poder e autoridade à medida da sua entrega. Quanto mais você entrega, quanto mais você dá, quanto mais você abre mão de coisas para você e começa a amar a Jesus, quanto mais o seu segundo boi é colocado no altar, mais Deus age na sua vida. Sabe que tem muita gente que não muda de vida? Porque não entendeu ainda o poder da entrega. Não entendeu ainda que Deus quer o segundo boi. O segundo boi fala de coisas que a gente está separando e está dizendo o seguinte: isso aqui eu entrego, isso aqui eu não toco. Tem coisas em nossa vida, gente, que a gente não coloca diante de Deus de jeito nenhum. É igual aquele porãozinho que tem em casa, que não entra visita. Quem tem aquele porão que não entra visita, hein? Você tem, né? Sabe aquele quartinho da bagunça? Ninguém entra lá. Você fala: isso aqui ninguém mexe. Assim é a nossa vida com Deus. Deus, eu vou até dar um pouquinho de tempo, mas não mexe na minha família, não mexe no meu tempo de lazer, não mexe no meu casamento, não mexe nessa área da minha vida. Irmão, a gente precisa dar o nosso segundo boi. Quando a gente dá o nosso segundo boi para Deus, Deus desce do céu e Deus nos dá vitória. Eu termino essa palavra dizendo para você: o que é que você está no final do ano separando para você mesmo, hein? O que é que você está planejando que é para você? Qual tem sido o seu segundo boi que você está preparando para o mundo? Que você está preparando para o seu lazer? Preparando para a sua carne? Hoje o Senhor está dizendo: eu quero o seu segundo boi. Eu quero que você entregue para mim aquilo que você estava preparando para entregar para outro. Tem alguém me entendendo aqui? Aqui eu estou falando de tempo. Aqui eu estou falando de dinheiro. Aqui eu estou falando de esperança, de expectativa. A gente coloca expectativa muitas vezes nos Baals que estão aí na vida.
Tem gente que a idolatria dele é um filho, é uma filha. Tem gente que está idolatrando um casamento, está idolatrando uma pessoa, um pastor. Tem gente que idolatra um carro, tem gente que idolatra o seu dinheiro. Tem gente que está idolatrando e está esperando que o Baal, que é alguma coisa que ele confia e que não é Deus, vai fazer alguma coisa por ele. Deus está dizendo: eu quero o seu segundo boi para mim. A sua confiança está em mim. Você é meu filho e eu vou cuidar de você 100%. É 100% de Jesus. Gideão ficou coçando a cabeça e falou: meu pai, agora? A Bíblia fala que ele ficou com tanto medo que o boi não era dele, era do pai. Que ele matou o boi de noite, mas ele matou. E ele disse: Senhor, se o Senhor mandou, eu vou fazer. Vai doer, eu vou sofrer, mas eu vou fazer, porque o Senhor vai me dar vitória. E o resultado disso: os midianitas caíram por terra e Gideão foi vencedor na batalha para a glória de Deus. Fica de pé.